Queridos amigos, abra nesta manhã a palavra de Deus comigo, esta que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós leremos este versículo primeiro, Romanos capítulo 12, versículo primeiro é a passagem das Escrituras para a qual eu chamo a sua atenção nesta manhã. Estas palavras de Paulo pelo Espírito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é a respeito de verdadeira consagração a Deus. É a respeito de consagração diária, queridos amigos. Consagração é um tema maravilhoso, é um tema tremendo, é um tema que deve estar próximo do coração de cada crente em Jesus Cristo. A nossa vida como crentes ao longo dessa peregrinação deve ser uma vida de retomada consagração, uma vida de rededicada entrega, e consagração representa isso, a entrega de nossos corpos, mente, tudo o que nós somos, ao louvor, ao serviço do Senhor. Nós vivemos através desta vida, nós seguimos através de nossos afazeres, e esta vida o que é, senão manutenção de nossos corpos? A nossa verdadeira vida é com o Senhor, e por isso deve haver sempre reconsagração a Ele, das coisas desta vida, mente, alma, coração, ao Senhor, verdadeira consagração ao nosso Deus. E nesse capítulo de número 12, nós somos exortados como crentes, como discípulos, a viver uma vida que seja agradável a Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Uma vez, muito tempo atrás, isto me afetou grandemente. Nós temos o costume de ler muitas passagens da palavra de Deus que são gloriosas e belas, e por lê-las tantas vezes, nós perdemos o poder, não é? Muitas vezes da palavra, da verdade comunicada aqui. E aqui é um desses textos gloriosos que nós memorizamos muitas vezes, e por repetir tantas vezes, parece que às vezes nós perdemos um pouco da força da verdade que é aqui comunicada. Veja o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma vida agradável ao Senhor. Você já pensou sobre isso? Que a nossa vida deve ser vivida de maneira tal que o Senhor se agrade de nós. Já passou isso pela sua mente? Que nós precisamos, assim por dizer, fazer por onde, de maneira tal que o Senhor se agrade de nós. Como pai, uma mãe se agrada do seu filho pelo seu comportamento e atitude, embora haja o amor, o sentido paternal, o sentido maternal, tantas vezes como pais nós precisamos torcer, a franzir a face, não é, para com nossos filhos, nos sentir desagradáveis para com essas crianças, para com esses meninos e meninas entristecidos. E esta é a ideia: nós devemos viver de tal maneira que sejamos agradáveis ao nosso Deus. E é sobre isso que Paulo está lidando aqui neste versículo. Eu gostaria de concentrar a nossa meditação em apenas 2 versículos. Há tanta coisa neste capítulo, mas apenas o versículo 1 e 2, devido ao tempo breve diante de nós. Eu sigo imediatamente para as primeiras palavras deste versículo primeiro, uma mensagem, um estudo expositivo, tentando extrair daqui todo o tesouro da palavra de Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. O apóstolo, ele roga, meus queridos, ele implora aos crentes. Pense sobre isso. Ele não apenas traz um comando de uma doutrina de uma maneira fria: aqui está a doutrina, o comando do Senhor, pronto, agindo, vamos embora, em ordem, marchando. Não, ele roga, ele suplica, ele põe seus sentimentos junto com a palavra. Rogo-vos, pois, meus irmãos. Sinta o amor, sinta o sentimento do apóstolo Paulo. Ele comunica a verdade junto com grandes sentimentos. Ele sabe destas verdades, ele experimentou, ele sabe que é medicina, que é bênção para o povo de Deus. Assim o apóstolo roga. Ele usa uma exortação paternal aqui, mas não erre, porque embora haja uma exortação paternal aqui, não é opcional, é uma obrigação posta sobre todo crente, que nós submetamos nossos corpos, vidas, continuamente como um sacrifício vivo ao nosso Deus. Esse é um chamado, essa é uma vocação, esse é um comando do Senhor Jesus Cristo. Há muitas coisas, meus irmãos, que são vocações cristãs. Nós somos chamados, essa é uma vocação, chamado, não é? Vocacionado, chamado para muitas coisas, uma vida de peregrinação, uma vida de discípulo. E aqui está uma vida de rededicação diária, oferecer nossos corpos ao Senhor.
A busca de felicidade neste mundo não é uma vocação cristã. A busca de uma boa saúde, perfeita saúde, alegria, paz física e mental não é uma vocação cristã. A busca por prazer material, físico neste mundo também não é vocação cristã. E quando nós pensamos sobre o meio evangélico, o meio cristão, parece que eu estou fazendo uma digressão aqui, mas é necessário, estou falando sobre vocação cristã. Nós vemos tantas coisas buscadas por crentes em Jesus Cristo, por líderes, não é? Que nós sabemos muito bem que estas coisas não são vocação de um crente, coisas que nós deveríamos estar nos envolvendo, vivendo. Queridos amigos, a busca por relevância intelectual neste meio reformado, e a busca por notoriedade, e a busca por projeção pessoal, essas coisas não são vocações cristãs, elas são tentações. Assim, a busca por grande saúde, a busca por uma vida sem problemas, tranquila, quieta, prosperidade, não são vocações cristãs, são tentações. Mas aqui está uma vocação, um chamado de Deus para cada crente em Jesus Cristo. Uma vida consagrada ao nosso Deus, uma vida de discípulo, uma vida de peregrino neste mundo. Essas são as nossas vocações. Nós vivemos para estas coisas, e estas coisas devem estar diante de nossos olhos. Você sabe, o Senhor comanda o povo de Israel na antiguidade a tomar a lei de Deus, dada por Moisés, Deus dando para Moisés, entregando ao povo. E escrever não é simbolicamente atar em suas mãos, atar diante dos seus olhos, colocar na franja da roupa para estar andando com ela, vendo ela, pensando nela, olhando para ela. E o que aquele povo fez? Eles fizeram literalmente isso, erradamente é claro. Pegaram uma caixinha, colocaram versículos ali, amarraram na testa, amarraram no braço. Os fariseus faziam isso. Mas veja, essas vocações cristãs são assim. Nós precisamos atá-las em nossa mão, colocar diante de nossos olhos, andar. Nós vivemos para o Senhor, nós somos dele, nós pertencemos a ele. E aqui está uma dessas grandes vocações, chamados essenciais para a vida cristã. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas quão gentilmente o apóstolo faz este rogo, não é? Bem, ele tem autoridade apostólica para demandar, mas ele usa a palavra muito gentil aqui para instar e apelar à consciência do povo de Deus. Eu rogo, ele está dizendo, eu olho para vocês, eu escrevo esta carta e eu rogo a vocês, eu clamo com vocês. Você pode pensar Paulo fazendo isso? Que sentimentos, não é? Que apóstolo, é como um chamado para vir para o lado. Venha para o lado, venha ser aconselhado, venha ser instado. Eu rogo com você. E este rogo do apóstolo, ele pressupõe obviamente uma prontidão da nossa parte em ouvir e nos submeter a este chamado, a este comando de Cristo. Bem, nós somos pessoas salvas. Nós confiamos em Cristo, nós recebemos tanto de Deus, recebemos tanto através do Senhor Jesus Cristo, bênçãos sobre bênçãos, são chuvas de bênçãos, como diz aquele antigo hino. E essa exortação do apóstolo Paulo, então ela deve ser recebida como um bem-vindo por nós, porque nós somos essas pessoas portadores de tantas bênçãos de Deus, e nós estamos desejosos de ouvir a palavra de Deus e responder a este rogo. E esta é a atitude do apóstolo. Rogo-vos, pois, por causa das muitas bênçãos, porque vocês são pessoas portadores de tantos benefícios, por causa disso, rogo-vos, pois, então pela compaixão de Deus, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, esta dedicação, essa consagração. Rogo-vos, pois, isso nos conecta, não é? Esse versículo primeiro ao versículo anterior. Lembre-se desses conectivos. Versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Assim sendo, rogo-vos, pois, irmãos, porque toda a glória pertence a ele, rogo-vos, pois. O apóstolo conclui com uma grande doxologia. Por causa das misericórdias de Cristo, porque tudo pertence a Ele, nós somos dele, vivemos para Ele, tudo que nós temos vem dele. Por isso eu rogo a vocês que ofereçais a Ele um sacrifício santo, um sacrifício verdadeiro, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele então passa a definir o que é essa consagração, o que é esse oferecimento de um culto racional. Bem, aqui está, sob a luz do fato de que tudo que nós somos e temos pertence a Ele, vem dele, não somente nossa vida física, saúde, força, anos de vida, mas é claro, vida espiritual,
perdão de pecados, instrumentalidade no seu reino, nós deveríamos assim nos submeter a Deus, já que tudo pertence a Ele. Quão triste é o efeito de certas doutrinas em nosso dia, não é? Em nossos dias, que massageiam o ego do crente, que levam pessoas a uma ideia de que a vida deve ser vivida de uma maneira triunfalística, materialmente falando, e que você é tratado como o rei, o príncipe na casa de Deus, e coisas desse tipo, de tal maneira que você se esquece que Deus cobra de nós uma vida inteira, uma vida agradável a Ele. Quão triste estamos tão acostumados com este jargão, com este ensino, não é? Com essas palavras de ordem, assim por dizer, que nos insuflam o ego e nós esquecemos que tudo que temos e somos vem dEle, e por isso, pois, nós devemos consagrar e oferecer de maneira proposital, consciente, inteligente, a nossa vida diariamente como um sacrifício ao Senhor. Queridos amigos, nós pensamos sobre isso, nós consideramos estas coisas, tudo que nós temos vem dEle, de onde Ele está, na sua glória eterna, Ele nos vê, e Ele enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Pessoas que seriam chamadas ao longo da história. Não é maravilhoso pensar que nós somos, cada um de nós, uma dessas pessoas? Às vezes eu penso, porque Deus me chamou a pessoas tão melhores do que eu, tão mais inteligentes, mais capazes, mais altruístas, mais perspicazes. Ele olhou sobre mim. Isso é uma grande bênção. Por isso, eu devo oferecer a minha vida diariamente como um sacrifício ao Senhor. Isso é consagração. Homens e mulheres, por quem Ele morreu, tendo nos conhecido e nos amado antes da fundação do mundo. Essas coisas devem nos tocar. E Paulo está falando sobre isso no versículo 36. Então, de maneira aplicativa, ele começa a aplicar no versículo 12, mas também todas as coisas que nós temos vindo dele, veja isso, são também para ele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Assim, se tudo que nós somos e temos vem dele e é para ele, então nós devemos nos entregar a Ele diariamente. Através dele, Ele adquiriu todas as coisas, são dele, pertence tudo a Ele, e assim também todas as coisas são para Ele. E um dia nós veremos o nosso Salvador, e é melhor que nós vivamos agora, queridos amigos, e arranjamos os tijolos da nossa vida, assim por dizer, de uma maneira a contentá-lo, a agradá-lo, os nossos passos, a nossa vida diária, as nossas escolhas para o futuro. Nós devemos pensar nele e tomar nossas decisões tendo em vista o nosso Salvador. E diante dos nossos olhos, no centro da nossa mente, nós devemos ter essa consideração, que eu vou fazer essa escolha para a vida, a minha decisão imediata agora neste momento. Isso agrada a Cristo, isso está de acordo com a vontade de Cristo, e ao fazer isso nós escolhemos agradá-lo e viver para Ele. Assim, tudo é dele, tudo pertence a Ele, tudo é através dele e tudo deve ser para Ele. E sobre a força dessa verdade expressa nessa doxologia, no versículo 36, então Paulo, eu rogo, eu clamo, eu insto com vocês, meus irmãos. Bem, antes de apresentar esta exortação, o apóstolo adiciona ainda mais um motivo para sermos completamente entregues ao Senhor. E o motivo é este: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus pode ser traduzido também como misericórdia, ou misericórdias também pode ser no plural. E são muitas as misericórdias de Deus para nós. Sem essas misericórdias, sem essa compaixão de Deus, nós não estaríamos neste lugar hoje. As nossas tendências são tão fortes para este mundo, para a indisciplina, para tantas coisas. As distrações do mundo são tão grandes e as tentações tão poderosas. Se não fosse por causa dessas misericórdias, dessas compaixões de Deus, você e eu não estaríamos aqui neste lugar. Nós pensamos sobre as misericórdias de Deus. Pense sobre as misericórdias de Deus que você recebeu no passado por um minuto. Misericórdias de Deus. Salvação. A maior de todas as misericórdias possíveis. Ser salvo. Salvo da condenação eterna. Ser salvo das chamas eternas.
Oh, meus amigos, só de pensar sobre isso, uma eternidade longe de Deus, em um lugar de miséria, de ódio, de tragédia, por toda a eternidade, ser salvo do maligno, ser salvo do domínio do pecado, de ser uma marionete, um objeto em sua mão para pecar contra Deus, e ser salvo deste velho eu terrível, horrível, dominante, que mesmo agora depois da conversão eu vejo ele tentar voltar e me dominar, ser salvo, ser liberto destas coisas, tendo uma vez sido prisioneiro destas coisas. Perdão de todos os meus pecados, a consciência culpada e manchada agora limpa, agora restaurada, agora transformada, ser salvo, ser liberto, livre, se o Filho vos libertar, diz o Senhor, e aí está a salvação, sereis verdadeiramente livres. E então vida na alma para podermos nos relacionar com Deus, nova vida, nova natureza, novo entendimento sobre Deus, sobre a salvação, sobre a palavra de Deus, sobre o mundo, porque as pessoas se comportam como elas se comportam. Porque este mundo está indo nesta direção, saber, se é alguém que sabe agora das coisas, conhecer e entender, tendo tudo isso diante de nós. Então, que rededicação, que entrega diária ao Senhor nós devemos. Isso é vital, isso é de grande importância, isso é necessário, isto é vital, é parte de nossa vida, de nossa vocação, de nosso chamado. Então, que riquezas não é nós continuamos a ter todos os frutos da salvação, comunhão com Deus, segurança de salvação, paz na alma, a ajuda e o poder de Deus que vem constantemente sobre nós, diariamente. Será que você é uma pessoa que experimenta isso? A ajuda de Deus diariamente em tua vida, constantemente, ao longo da semana, em dificuldades, você ora ao Senhor e você observa respostas de oração. Queridos irmãos, ser salvo envolve tudo isso, o fluxo de tantas bênçãos para dentro de nossa experiência diária, não deixando de mencionar o amor pessoal de Deus por cada um de nós, que nós não somos um mero número, mas o amor pessoal de Deus por mim, que Ele me conhece por nome, por pessoa e me ama. Não é maravilhoso isso? Não é tremendo? Quanto mais você pensa sobre isso, mais você se maravilha. Então aí há aquilo que nós iremos receber, tendo em vista as misericórdias de Deus. Para onde nós estaremos indo? Ou para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para aquele grande momento no tempo e no espaço, quando nós seremos, queridos amigos, em pouco tempo, 40 anos, 50, 20, 10, nós estamos indo para aquele momento no tempo, quando nós seremos revestidos de justiça perfeita, completamente tomados e elevados do tempo para a eternidade, e veremos Ele, o nosso Salvador, e veremos também todos aqueles que partiram antes de nós, e essas pessoas a respeito de quem nós lemos na palavra de Deus, que de alguma maneira nós pensamos que são pessoas que não existem mais, e são pessoas que são figuras de uma narrativa lá distante. Nós as veremos, e veremos a Lázaro, e veremos aquela mulher do fluxo de sangue, e aquele leproso do cemitério de Gadara, e nós veremos Zaqueu, e nós veremos tantas e tantos homens e mulheres, e Davi, Jacó, e Elias, e Moisés, e veremos crentes que ao longo da história entregaram suas vidas em amor ao Senhor, em uma consagração verdadeira, seus corpos, suas mentes para louvar, para escrever, para pregar, para falar do amor de Cristo, seus corpos saindo às ruas, entregues, vidas, tantas milhões de homens. E que alegria não é será entrar naquele céu, no paraíso de Cristo, se nós estivermos aqui quando Ele retornar, ou no novo céu e na nova terra aí criado por Deus, e tão conscientes como agora, poder olhar e falar, e entender e sentir. Ao entrar ali, nossas mentes serão emancipadas. Quantas bênçãos, quantos privilégios, e por causa disso, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis as vossas vidas, os vossos corpos ao Senhor, de uma maneira agradável. Bem, queridos amigos, por causa das compaixões de Deus, você e eu devemos apresentar os nossos corpos. Apresente de uma maneira consciente. Dê um passo à frente ao fazer isso, submeta, entregue-se ao Senhor. Isso é oferta. Bem, corpo aqui,
obviamente representa o todo, não é? A embalagem representando o conteúdo também. Alma, mente, sentimentos. Cada parte de uma pessoa está representada aqui por corpo. E é significante que a palavra corpo, escolhida aqui para representar o todo, seja a palavra escolhida, não é? Você percebe? Não é significante que ele diz: apresenteis os vossos corpos. Por que ele diz isso e não apresenteis as vossas mentes, o vosso coração? Não é interessante? Apresenteis os vossos corpos. Eu creio que isso é feito porque muitas vezes, talvez você concorde comigo, nós entregamos ao Senhor as nossas almas, mas não entregamos os nossos corpos na mesma extensão. Por isso entregais os vossos corpos. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De que maneira isso se dá? De que maneira você oferece então o teu corpo ao Senhor? Bem, você faz isso como quem oferece uma oferta a Deus, um sacrifício, diz o apóstolo. Percebe a ilustração? Paulo é cheio de ilustrações. Ele está usando a ilustração de um sacrifício oferecido sobre o altar de Deus. O cordeiro era levado, o sacrifício era levado, ele era oferecido, não é? E havia a oferta alçada, levantada, movida diante de Deus. Era algo oferecido ao Senhor, colocado sobre o altar. Ele usa essa ilustração do Antigo Testamento. Bem, de que maneira, então, nós oferecemos o nosso corpo ao Senhor? Ele diz como um sacrifício. Você se recorda? Fé, sacrifício, serviço. Ele volta a lidar com isso. Como sacrifício sobre o altar, como algo para o Senhor, algo santificado, algo agradável, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que você oferece o corpo ao Senhor, e nós temos muito mais luz sobre essa questão em outras passagens das Escrituras. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 3, algumas páginas para frente. Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O corpo é tão importante, um sacrifício vivo, tão importante. Esse sacrifício que é vivo, ele não pode, nós não podemos, observe a ilustração, mantenha a mente na metáfora, na ilustração aqui, porque o sacrifício está vivo, o animal está vivo, não é? Você não pode tirar um membro do corpo dele, do sacrifício, tirar uma perna, arrancar fora. Está vivo, não está morto para cortar. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis ao Senhor um sacrifício vivo, vivo ao Senhor. Esse membro, esta parte, porque você está vivo, ele continua com você, e conforme você segue a tua vida, você segue oferecendo todo o teu corpo ao Senhor. É um sacrifício vivo. Por quê? Porque ele é diário, ao longo da vida, diariamente, renovado diariamente. Em Romanos 6, versículo 12 a 13, ele expressa este mesmo sentimento. Ele diz: não permita você que teu corpo e as partes dele se tornem instrumentos do diabo para o pecado. 6, de 12 a 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis, observe, os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos, reverbera os sentimentos do capítulo 12, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Palavras tão profundas do apóstolo aqui. Não permita, ele diz, que o teu corpo e as partes dele se tornem instrumentos. O grego aqui é armas, se tornem armas para serem usadas na campanha da impiedade. Não permita que a tua mão se torne um instrumento para o pecado, partes do teu corpo, um instrumento para o erro. Não permita que o teu lábio, a tua língua se torne um instrumento na mão do pecado, do diabo, para o pecado. O teu corpo, as partes dele, não permita que o teu corpo se torne uma vitrine da sensualidade, da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Não ofereça o teu corpo ao pecado, mas ofereça diariamente ao Senhor. Essa é a ilustração. Há muitos crentes que parecem não entender, não aceitar isso. Eles ouvem estas
muitas coisas, mas diz: eu sigo com a minha mesma moda, eu sigo com os meus costumes, eu ofereço meu ouvido à música do mundo, a minha língua aos louvores deste mundo. Eles não parecem ter fé e misturar com fé o que eles ouvem. A palavra de Deus não fala às suas almas. Mas aqui Paulo roga, por causa das misericórdias que nós experimentamos em Deus, que nós ofereçamos o nosso corpo diariamente, as partes deles, como um sacrifício ao Senhor. Então nós vemos este versículo de número 16, ainda no capítulo 6 de Romanos, onde ele diz estas palavras: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. É sempre assim, não é? Você observou? Essa é a natureza de uma pessoa não salva, entregue ao pecado. Ele ouve, aqui está a proclamação do Evangelho, ele ouve esta forma de doutrina, e o que ele faz? Ele obedece de coração. Então a conversão. Você ouve a palavra de Deus, esta forma de doutrina entregue por Paulo aqui, e você abraça de coração, e o resultado é vida dentre os mortos, é verdadeiro vigor espiritual, um sacrifício santo. Você se comporta de uma maneira mundana ou sensual, então você terá entregue o teu corpo, oferecido as partes dele ao diabo e ao mundo. Tenha certeza, quando você vê um homem, uma mulher usando roupas de uma maneira carnal, ele está consciente ou não, oferecendo o seu corpo, partes dele, ao diabo, ao mundo. Tenha certeza disso, não há meio termo nessas questões. Ou nós oferecemos a Deus com um culto inteligente e racional, escolhendo o que nós vamos fazer, ou nós estamos oferecendo ao diabo. Nós precisamos ser sérios a respeito disso. Esse é o combate na vida cristã, como arma nas mãos de Satanás e do mundo em sua luta contra Cristo, contra a sua palavra, contra tudo que é santo. Mas a ilustração aqui em Romanos 12 ela é um pouco diferente. A ilustração é de positivamente usar ou oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Uma oferta diária, uma oferta viva, um sacrifício vivo. No templo, você se recorda, o sacrifício, ele era, sacrificado. Ele era morto, não é? O animal deveria ser sacrificado para ser oferecido como sacrifício. Depois ele era limpo e ele era atado aos chifres do altar e deixado ali. O altar era feito, não é? Conforme Deus entregou a instrução a Moisés, e nas pontas do altar havia uma protuberância como chifre, e ali o animal era esticado e amarrado nas pontas do altar, uma representação do Salvador, que seria levantado naquela cruz, esticado ali como um cordeiro sacrificial por nós. Mas o sacrifício era morto, ele era entregue, ele era limpo, então ele era esticado ali para ser consumido pelo fogo. Queridos, era um sacrifício entregue, um sacrifício morto. Mas você deve ser um sacrifício ambulante, vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis ao Senhor um sacrifício vivo. Aquele animal era um sacrifício morto, preso ao altar. Você deve ser, e eu, um sacrifício ambulante, um sacrifício vivo, uma vida diária oferecida ao Senhor, continuamente sacrificando o seu corpo ou mortificando o corpo para o mundo, continuamente oferecendo o corpo e a mente, tudo que há em nós, a Deus. Essa é a vida, a essência da vida de consagração, santificação, entrega ao Senhor. Como alguém oferece um sacrifício a Deus? Bem, diariamente fazendo morrer as paixões da carne, dos membros do corpo. Tudo que representa este mundo, e meu corpo oferecendo ao Senhor, e fazer isso de uma maneira consciente, é algo vivo. É algo pensado, é algo intencional, é algo real, uma entrega voluntária. Deixa-me tentar ilustrar isso. O animal sacrificado sobre aquele altar, ele fica quietinho, não é ali parado. Ele é um sacrifício morto. Mas você e eu devemos ser sacrifício vivo. Eu não estou dizendo que isso é algo fácil, não estou dizendo, porque não é algo que acontece mecanicamente. É algo que você faz intencionalmente. É um sacrifício vivo. Você já imaginou oferecer? Siga a ilustração, querido amigo. É a sua maneira de estudar a palavra de Deus. Ele te dá uma ilustração, você desenvolve ela na tua mente. Ele fala sobre oferecer um sacrifício vivo, em contraste com o sacrifício morto. Como eu vou fazer isso? Aqui está o altar do Senhor, eu vou me oferecer a Ele. Mas eu estou vivo, não é? Bom, animal, você põe ele lá, sacrifício, ele fica quietinho.
Mas eu vou subir sobre esse altar intencionalmente, de uma maneira inteligente, me entregar ao Senhor, e eu me ponho hoje sobre este altar. Aí eu deito lá, e eu fico quietinho lá, como sacrifício. Mas porque eu estou vivo, eu falei que é difícil, porque eu estou vivo, eu começo a puxar um braço, daqui a pouco começo a me coçar, eu sento em cima do altar, e daqui a pouco eu desço e estou andando. Eu não estou mais na presença do Senhor, eu não estou me oferecendo mais, é um sacrifício vivo. Pode ser que eu desça do altar, e deixe o altar, e vou viver a minha vida, e me volto a este mundo. Assim eu devo pensar, é algo inteligente, é algo real. Eu me entrego, eu ponho-me sobre este altar e eu fico ali, uma vida consagrada, inteligente, um culto racional, um culto intencional ao Senhor. Eu digo não a este mundo, e eu continuo dizendo não. Eu digo não à moda deste mundo, eu digo não à concupiscência da carne, e amanhã a mesma coisa. Eu digo não a essas tolices na internet, no computador, e amanhã eu digo a mesma coisa. E quando eu for tentado a me entregar a isso, entregar a minha mente, a minha emoção, a minha energia, para estar a migalha do meu coração no dia do Senhor, eu digo não de novo. E eu vou dormir cedo, me preparar para o dia do Senhor. E quando eu sou tentado a mentir, eu digo não. Eu fico em cima desse altar e eu me preparo. É um sacrifício vivo. É um culto inteligente, racional, uma escolha decidida ao Senhor. Eu permaneço ao longo dos dias da semana para o Senhor. E quando eu sou tentado novamente por amigos, eu digo não, eu pertenço ao Senhor. Eu permaneço sobre este altar vivendo para Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele segue dizendo estas palavras, uma ilustração tremenda, na verdade. Coloque o teu corpo, que representa o todo de você, diariamente, cada parte, sobre um altar de sacrifício ao Senhor. Irmãos, seja uma oferta viva para o Senhor, de maneira consciente, diária, assim, conscientemente, você está oferecendo um culto racional a Deus. Você já parou para pensar sobre estas coisas? É um sacrifício vivo, é intencional. Você se esforça a permanecer sobre esse altar e não sai dali. E é um sacrifício racional que aponta para a mente, para a razão. De maneira que quando nós fazemos isso, pensando intencionalmente, sabe o que está acontecendo? Está subindo de nós um incenso agradável ao Senhor, assim por dizer. O cheiro do sacrifício agradável às narinas do Senhor. Ali está o cordeiro, e simbolicamente o cheiro daquela carne do sacrifício. Deus não come carne, obviamente. Chega à presença dele, aquele animal morto, seu sangue derramado. Isso para que eu veja, o símbolo. Deus não precisa disso, é para o meu benefício, chegando às suas narinas, agradável a ele. Assim, a minha escolha racional diária de tirar o pé deste mundo, de amar, de me sacrificar para Cristo, de misturar fé com serviço, amor, persistência, perseverança. Ao fazer isso diariamente, eu ofereço sobre este altar a minha vida, algo que chega agradável ao Senhor, um sacrifício inteligente, racional, uma escolha determinada, diária, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, oferecendo a Ele um sacrifício. É isso que Deus espera de mim, de você. E quando nós pensamos sobre estas coisas, quão triste, não é? Como nós devemos nos entristecer, que a nossa vida, talvez por muitos meses e anos, tenha sido um sacrifício a mamon, a nós mesmos. Ao longo da semana, nenhum sacrifício, uma escolha inteligente colocada diante do Senhor. Não, queridos amigos, não só no domingo, não só na casa de Deus, com louvor intencional, um sacrifício ambulante, vivo, diário, uma escolha sincera, permanecer no altar do Senhor, oferecendo os nossos corpos, o nosso ser, a nossa mente a Ele, trazendo a Ele algo agradável, algo aceitável ao Senhor. Esse é o rogo do apóstolo Paulo. Nós precisamos, eu rogo com você nesta manhã, que entenda e que abraça esta verdade, e que clame a Deus por graça, uma vida agradável ao Senhor, uma igreja agradável ao nosso Deus. Você jamais poderia oferecer os teus lábios, a tua língua, a fofoca, a espalhar rumores na igreja, porque isso não seria um sacrifício vivo, isso seria um sacrifício dos membros ao maligno.
é intencional, eu refreio a minha língua e os meus pensamentos errados, você está oferecendo o teu corpo, parte deles, ao Senhor. E o teu corpo também, ele não será ao longo desta semana um manequim para a sensualidade, um manequim para a ostentação, porque você deve colocar o teu corpo conscientemente sobre o altar do Senhor. Querido amigo, você já lançou fora aqueles CDs, MP3, aquelas roupas que seguem a moda deste mundo, que moldam o corpo, que evidenciam o corpo? Você deve fazer isso como um culto aceitável ao Senhor. Deixe-me tocar neste ponto. Se o pastor não mencionar, quem vai mencionar estas coisas, não é? Nós devemos ser muito conscientes sobre os tipos de roupagem de nossos dias. Veja, queridos amigos, há roupas para mulher e há roupas para homem. Você vê isso no Antigo Testamento: o homem não vestirá a roupa de mulher, a mulher não vestirá a roupa de homem. Mas o mundo mau e maligno começou a projetar estas coisas, não é? Para inverter a ordem. Eu estava lendo um artigo outro dia sobre este estilista inglês, ou melhor, uma estilista inglesa, nos anos 30, 40, e começou a mudar estas coisas que eram bastante óbvias visualmente, e começou a vestir mulheres como homem e homens como mulheres, a tirar aquelas características principais que caracterizam uma roupa masculina e uma roupa feminina. Foi logo inventada a calça jeans, não é, para homens, no século XIX, Lewis e aquele pessoal todo, e para cavalgar e trabalhar, algo que resista, algo que trabalha, e daqui a pouco, algo que era típico, visualmente típico de homens, essa mulher começou a passar para mulheres. E o terno não é típico de homens, ela começou a fazer desenhos de um terninho para mulheres, e hoje você vê isso em toda parte. E aos poucos os demais artífices da moda, ímpios, negando a Deus em seu coração, começaram a perverter estas coisas, de maneira tal que nós chegamos a um ponto que hoje a moda é sem gênero, não gênero, não é? E eu toco nessas coisas e preciso tocar. Você usa uma roupa, uma calça que molda o teu corpo igual uma luva, e as pessoas veem a protuberância do teu corpo, e as partes que deveriam ser escondidas, porque são chamadas na Bíblia de vergonhas, são manifestas aos olhos das pessoas. Talvez você diga: não estou fazendo isso de propósito, mas você põe uma pedra de tropeço diante do teu irmão, da tua irmã. Você está oferecendo o teu corpo como um manequim de sensualidade. Pense sobre isso na casa de Deus, no templo ao Senhor, copiando as modas vulgares deste mundo. Você já parou para pensar que você talvez esteja projetando rebelião e o estilo de vida rock and roll pop que dilui tudo na sociedade, com certos vestimentos que proclamam isso, a desordem, a bagunça, a vulgaridade, a rebelião? Pense sobre estas coisas. Pense sobre a moda, como ela tem mudado. Você se lembra, desculpe falar sobre estas coisas, roupas que são mais íntimas, que devem ser íntimas por trás da vestimenta que cobre todo o corpo. A moda pôs ela para fora, não é? Para fora. Começando com os desenhos, super-heróis vestindo roupas íntimas do lado de fora. E aos poucos as pessoas copiando estas coisas, com risada, com gracinha para se mostrar. E hoje nós vemos a sensualidade do mundo, a concupiscência da carne, gritando diante das pessoas e sendo bombardeados em toda parte por tudo aquilo que há de imoral. Nós somos conscientes a respeito destas coisas. Livre-se dessas coisas, querido amigo. Adote uma moda, digamos, cristã, embora não exista tal coisa, não é? É a moda da santificação. Deixe-me tocar em outro ponto. A música, como ela entrou em nossas vidas, não é? E nós oferecemos a nossa mente e o nosso ouvido a essas coisas intrinsecamente do mundo. E ouvimos e nos deleitamos em filmes, em certas coisas que comunicam a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, e bens e objetos que o mundo exalta e proclama e coloca diante da vitrine. Será que nós somos conscientes? Se nós nascemos de novo, se nós experimentamos as misericórdias de Deus, então nós devemos oferecer o nosso corpo ao Senhor. Eu me lembro de um pastor famoso aqui em São Paulo, uma igreja ali por lado da Liberdade, que ele comentando uma pregação que um crente veio falar com ele sensivelmente: olha, pastor, as coisas estão degenerando aqui nessa igreja, na moda, e as moças e os rapazes e a sensualidade do mundo tem entrado. E ele falou bravamente: eu não lido com isso, eu não lido com minissaia, eu não lido com isso, é coisa de pouca importância, o negócio é a doutrina, as grandes coisas da glória de Cristo. Mas quão triste, quão nécio. Será que ele nunca leu esse texto aqui? Rogo-vos, meus irmãos, vossos corpos, vossos membros para o Senhor. Oh, meus irmãos, Paulo fala sobre esta grande doxologia do capítulo 11.
gloriosa doutrina, e de repente ele começa com a prática aplicada. Então, aqui neste mundo, com o pé no chão, na peregrinação, uma vida santa, uma vida intencional, inteligente para o Senhor, uma vida que seja agradável ao nosso Deus. Você jamais poderia fazer estas coisas como um crente. Se você tem feito, você deve mudar a tua posição para agradar ao Senhor. Eu irei agradá-lo, eu irei tomar, mesmo que eu tenha que perder certas coisas, eu irei mudar para o meu Deus e honrá-lo, uma oferta viva, santa, consciente, diária ao Senhor, de nossa mente, do nosso corpo, de nossas afeições. Mas veja ainda outra palavra neste versículo primeiro, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Termo interessante, vosso culto racional. Isso significa que para Deus, o sacrifício diário de nossos membros é um culto dirigido a Ele, como eu mencionei um minuto atrás. Nós estamos oferecendo culto ao Senhor. Há muito a ser dito neste versículo, nosso tempo curto não permite. Ele ensina também que a nossa adoração deve ser racional. Esse é um outro aspecto da nossa vida. A nossa adoração como igreja na casa de Deus, ela não pode ser sentimentalista, desassociada da razão. Isso é sentimentalismo. Ela deve ser racional. Eu não estou dizendo que a nossa adoração deve ser cerebral, fria, apenas cerebral. Ela deve ser racional. Tudo na casa de Deus, na adoração ao Senhor, deve ser previamente pensado. Eu não poderia chegar aqui hoje, conduzindo o culto ao Senhor, e folhear o hinário e dizer, eu gosto do hino 15, não vamos cantar o 12, não. Deve ser algo pensado, algo intencional, dirigido ao Senhor. E a leitura da palavra de Deus, algo que o afirme, o dignifique, o glorifique, algo pensado, é inteligível, é racional. Seja a nossa adoração cantada, hinos que manifestam e proclamam estas verdades, a leitura da palavra, a oração deve ser racional, dirigindo ao Senhor, louvor, afirmando, confissão de pecados, o que nós aprendemos na palavra de Deus. Tudo deve ser compreensível, tudo deve fazer sentido à mente. É um culto racional. Se não faz sentido à mente, deixou de ser um culto aceitável ao Senhor. Bem, mas nesse momento nós estamos aplicando isso à vida diária, não é? Ao culto a Deus em nossas vidas diárias, conforme nós seguimos neste mundo. Esse culto diário, esse sacrifício diário, deve ser feito de maneira lógica, pensada. Eu entrego a minha vida, o meu corpo a Deus, novamente e novamente, diariamente, a cada dia, é algo pensado, escolhido. Bem, se você vai fazer isso então, deixe-me ser prático, você deve planejar o teu dia. Você vai para o trabalho, você vai para o estudo, você vai começar a atividade diária do lar, crianças, o lar, trabalhos, mas eu vou contentar ao meu Senhor, eu vou contentá-lo, sacrifício agradável ao meu Deus. Eu vou mortificar aquele pecado que me assalta todos os dias. Com a ajuda do Senhor eu vou fazer isso. E eu vou testemunhar do meu Salvador conforme a oportunidade se levantar para aquela pessoa, para aquela outra pessoa. Eu vou fazer uma ligação, ou escrever uma carta, e eu vou trazer um alívio para aquela pessoa e aquela outra. Intencionalmente eu vou fazer isso. Eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um servo de suas mãos, que meu corpo e alma seja usado por Ele hoje. Eu vou viver como? Para o Senhor. É um culto racional, lógico, inteligente. Essa é a ideia. Esse sacrifício que você oferece é um culto racional, uma atividade inteligente, consciente. Não é algo que você segue pelo piloto automático. Minhas devoções, meu momento, já fiz, me bati o ponto, ótimo, vou seguir em frente agora. Não. É algo intencional, é algo pensado. Você faz um culto racional, ou você apenas acorda, se arruma e começa a navegar pela vida, sem pensar, sem planejar. Oh, queridos amigos, qual mais rica é a tua vida, a minha vida, mais cheia de propósito, se há dedicação inteligente, planejada, racional ao Senhor. É isso que nós estamos lendo aqui, um rogo para uma vida inteligente, um culto inteligente, uma vida cristã inteligente, uma santificação inteligente. Olhe novamente esse termo corpo. Apresentei os vossos corpos.
Muito daquilo que nós fazemos, que é desagradável a Deus, envolve os nossos corpos. Isso é inevitável, não é? O orgulho tem muitas vezes a ver com o corpo. Sim, orgulho da aparência, orgulho do meu jeito, da minha forma. Preguiça, ociosidade, cobiça tem a ver com o corpo. E o corpo deve ser oferecido ao Senhor e não se indulgir ou se colocar sobre a influência de coisas que insuflam o desejo corporal. O nosso tempo disponível, as nossas habilidades, poderes devem ser dadas ao Senhor. Não deixe que o corpo e suas demandas físicas domine todas as coisas. Veja agora o versículo de número 2. E ele diz também: não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um contraste aqui, não é? Sede conformado, não sede conformados, mas sede transformados. Não entre na forma. Não sede conformados, sede transformados. Esse é o contraste. E a diferença é a seguinte. Primeiro, ser conformado por este mundo. A palavra conformado, literalmente, você entende, significa ser colocado na forma. Tomado forma, dar forma, moldado, modelado por circunstâncias externas a você. A massa é moldada, modelada por um molde, uma circunstância externa, um objeto externo a ela. Essa é a ilustração. Não seja conformado, não entre na forma do mundo, diz o apóstolo Paulo. Não seja moldado pelo mundo. E essa é a ideia. Literalmente ser moldado, modelado por circunstâncias externas. Aqui está uma das grandes diferenças entre um crente e um mundano. Em sua maior parte, um mundano é uma pessoa formada ou modelada pelo mundo externo, por forças que operam de seu exterior, enquanto que o crente, em contraste, é moldado por forças que operam a partir do seu interior, convicções, princípios que moldam a minha vida diária. O mundano é formado, moldado por forças externas, ganhar, ser alguém, ter um lugar nesta vida, ser uma pessoa, fazer alguma coisa, experimentar prazeres, ter aquilo que as pessoas têm, forças externas. O crente é moldado por forças internas, princípios que o Espírito coloca ali pela palavra de Deus. E essa é uma das grandes diferenças, enquanto que o contraste entre um crente é esse, ele é moldado por forças que operam de dentro. E aqui está o estresse do apóstolo Paulo. Você é um crente, uma pessoa salva, não seja moldado, conformado aos hábitos exteriores, às modas, às maneiras de ser deste mundo. É triste ver às vezes crentes agindo como mundano, e a pessoa começa a agir, falar, e você vê, ela passa o tempo todo assistindo novela. Isso aqui é daquela atitude daquela moça, ou quem quer que seja na novela, essa maneira de agir, de falar, está copiando da novela. Que coisa triste, não é? Copiar de novela, ser moldado pelo mundo em sua maneira de vestir, agir, falar aquela palavra, aquela outra, como aquele ator, aquela atriz. Que coisa feia, absurda, seguir coisas deste mundo, ser moldado pelo jeito, a maneira de um mundano, de um ímpio, da imaginação de alguém que escreveu alguma coisa ímpia para moldar este mundo e não sabe que por trás há demônios influenciando esta vida. Ser moldado em meu jeito e minha maneira de ser e de falar por mundanos. Ele diz: não, eu rogo a vocês, não faça isso, não seja nécio, não sedes conformados com este mundo, transformados pela renovação do vosso entendimento, algo santo, algo humilde, algo agradável ao nosso Deus. Aqui está, de uma maneira mundana, hábitos exteriores, uma sociedade não salva, uma cultura anti-Deus, um estilo de vida anti-Deus. Não permita que essas coisas influenciem você, não seja moldado por elas, em sua estética, em sua maneira de falar, agir. Não permita que o mundo, a sociedade em volta, coloque você dentro de uma forma e molde você e dê você um formato mundano, terreno, em seu estilo de vida, em seu palavreado, em seus hábitos. O mundo em volta é moldado e formado por estas coisas. Você está oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no local de trabalho, em casa, entre o povo de Deus. Mas tristemente, em nossos dias,
Muitos crentes são também, e é trágico isso, moldados por este mundo. Há um movimento, queridos amigos, em muitas igrejas e países ocidentais, e nosso também, que diz que a cultura é neutra. Você já ouviu isso? Uma das coisas mais absurdas na face da terra. Cultura neutra, que nós estamos aqui para beber, para comer dessa cultura, aquilo que é bom deste mundo, a influência da cultura e influenciar e redimir esta cultura. Você não pode redimir o pecado e usá-lo em tua vida, é impossível. Você é uma pessoa separada deste mundo, você é chamado a não ser conformado, moldado por esta vida, mas a ser transformado pela renovação do teu entendimento e não ir atrás desta cultura. E você sabe, agora a música mundana, ela é adaptada para a adoração a Deus. E talvez, como eu tenho mencionado, você é um crente há 5, 10 anos e vê essas coisas e levado a pensar que a igreja sempre foi assim, que é normal, mas nunca foi. Ela é assim hoje porque foi permitido que forças exteriores do mundo moldassem ela desta forma mundana. E não há mais, na maioria das igrejas, uma linha divisória clara entre aquilo que se espera de uma conduta de um crente e de uma conduta de um mundano. Bem, diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos 12, nós não estamos aqui para sermos moldados por este mundo. Este é um mundo mau, queridos amigos. Este é um mundo envolvido em uma campanha contra Deus, contra a sua igreja, o seu povo, e a sua maior arma, a maior arma do diabo, do inimigo de nossas almas, do inimigo da igreja, é o mundanismo. Nós lemos sobre isso em Apocalipse. O Filho de Deus é nascido, e o diabo como que lança uma avalanche para engoli-lo, não é? Esse é o mundanismo. E ele tem feito isso, uma avalanche de coisas terrenas deste mundo, para engolir e contaminar, e embeber a igreja. O mundo está envolvido nisso, em sua maioria. A maioria das pessoas, você vê isso hoje acontecendo. Tudo a respeito dessa cultura, deste mundo, é parte de uma campanha satânica, orquestrada contra a igreja, para moldar as pessoas e torná-las mais distantes e desagradáveis a Deus. Isso não é extremismo da minha parte. Eu lhe recordo 1 João 2,15, porque tudo o que há no mundo, não é? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida está no mundo. Pense nos objetos do mundo: a música, a sensualidade, o modismo, as filosofias, a estética, mesmo a arquitetura e coisas tantas, em objetos, as ideias, a filosofia e os objetos. Agora pense 3 carimbos. Um carimbo está escrito concupiscência da carne, outro concupiscência dos olhos, outro soberba da vida. Os objetos do mundo são carimbados assim. Há nele, nessas coisas, tudo o que há no mundo, há nisso a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Como eu posso trazer isso para a igreja e moldar e copiar e adaptar estas coisas para a igreja? Por mais inteligente, artísticas e belas, humanamente falando, estas coisas trazem este carimbo deste mundo mau. E o capítulo de número 5, versículo de número 19, ouça essas palavras do apóstolo Paulo. Bem, nós estamos na verdade em 1 João, capítulo 5, versículo de número 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, o mundo inteiro jaz aos pés do maligno, servindo, jaz ali, adorando ao maligno, como um morto jaz, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz o mundo aos pés do maligno, servindo ao mundo, sob o seu controle, o seu domínio. Maligno aqui representa o diabo, a sua influência, e todo mundo jaz aos seus pés, e ele molda, e ele dá forma aos filhos da desobediência. Como eu poderia copiar estas coisas e trazê-las para a minha vida, para dentro da igreja, dentro do meu lar? Rogo-vos, Paulo roga, ele insta, eu clamo a vocês, que não ofereceis os vossos corpos assim, que não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados. O que o mundano faz, o que o mundano em sua maior parte busca, queridos amigos, o mundano vive em torno de si mesmo, atrás dos seus próprios interesses. O que me promove, o que me satisfaz,
minha carreira, e você pergunta a ele: o que você vai fazer? Porque você vai escolher essa profissão, essa carreira, morar neste lugar, agir desta maneira, etc. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque isso me satisfaz, porque isso me traz ganho, prazer nesta vida. O mundo vive assim, para si. Não, o crente diz: eu vou escolher isto, esta área, esta profissão, esta carreira, para servir melhor à sociedade, à minha comunidade, porque nesse trabalho eu posso ser mais útil ao próximo. É muito triste às vezes, você demonstra simpatia no aconselhamento, mas às vezes vem um crente conversar com você: pastor, eu estou a ponto de escolher uma carreira. Que bom, um momento importante, entrar numa dessas avenidas para toda a vida. E o que você pensa em fazer? Bom, a pessoa não diz isso, mas algo do tipo: eu vou dedicar a minha vida a estudar as peculiaridades da filosofia mongol no século IV, naquele nicho daquela sociedade. Queridos amigos, desperdiçar a tua vida inteira, e a tua mente, o teu corpo? Não, eu vou escolher algo para o Senhor, algo que sirva à comunidade, aos meus irmãos, e eu possa testemunhar neste mundo. Não algo para o meu engrandecimento, o meu corpo, o meu nome, algo para o Senhor. Eu vou me oferecer para o meu Deus, para o bem da sua igreja e a comunidade onde eu me encontro. E nós pensamos sobre isso. É triste ver jovens falando como mundanos, agindo como mundanos, pensando como mundanos, copiando os trejeitos, as ações e as palavras de mundanos nas novelas, coisas como essa. Eu me alegro e me sinto muito encorajado em nossa congregação, que nosso meio, jovens como adultos, tendo vindo de contextos tão diferentes, não é? De lugares e de panos de fundo, assim por dizer, tão diferentes, mas quando estão sentados sob o som da palavra de Deus, em pouco tempo você observa uma mudança de vida, mudança de hábitos, modos de pensar, modos de agir, mesmo de se vestir para agradar ao Senhor. Conscientemente, racionalmente, eles estão escolhendo adorar ao Senhor, misturando fé com o que ouvem, e assim de uma maneira consciente decidiram propositadamente santificar as suas vidas. É maravilhoso ver isso. É tremendo observar estas coisas. Essa é uma obra do Espírito, pela palavra no interior. É uma mudança de dentro para fora, em suas mentes, em seu modo de pensar, em seu linguajar, hábitos e vestuários. Nós devemos mudar, sim. Nós devemos ver aqueles frutos do Espírito formados em nós. Essa é uma obra de Deus na alma de um crente. O que o mundano faz? Ele põe o mundo, prazer, lazer, acima da adoração a Deus. Eu me sinto encorajado quando cai um feriado na segunda-feira, mas o povo de Deus está na casa de Deus no domingo adorando. Não, eu vou ligar o feriadão, o dia do Senhor, eu estou de férias, na casa de Deus, juntos, clamando e adorando ao Senhor. Para o mundano, lazer, este mundo, vem em primeiro lugar. Roupa, aparência, posses vem em primeiro lugar. Eu confio, queridos amigos, nesta manhã, que nenhum crente nesta congregação esteja colocando roupas e aparência e objetos acima da mordomia dos seus bens para Cristo Jesus. E que crentes tivessem que dizer consigo mesmo, no seu coração: gastei demais esta semana, este mês, com roupa, com objeto, restaurante, passeio, entretenimento, e por isso eu desfalquei a obra do Senhor financeiramente. Ser conformado à maneira de pensar desse mundo, do estilo de vida, dos seus ritmos. Não. Ser transformado por dentro pela renovação do vosso entendimento, aprendendo, isto é, aprendendo a pensar mais como um crente. A renovação do entendimento, sentir mais como um crente, imaginar mais como um crente, agir mais como um crente. A renovação do vosso entendimento, a cultura cristã, abandonar a cultura brasileira que nos molda, essa cultura ímpia, da desordem, do atraso, da indisciplina, de tantas coisas horríveis, e adotar a cultura cristã. Não é adotar a cultura norte-americana, japonesa, inglesa, não, queridos, é a cultura cristã, a renovação da mente, uma vida santa, ser transformados. Não é maravilhoso? Recentemente uma jovem da Bahia veio aqui num culto de oração, passou pouco tempo conosco,
voltou para a sua cidade, mandou um e-mail para um outro crente dizendo quão maravilhoso foi estar naquela igreja e ouvir as orações e conversar com algumas irmãs ao final do culto. Parece que a gente já tinha se conhecido há 20 anos, a mesma mente, o mesmo desejo de honrar o Senhor. Quão maravilhoso é ver crentes que você pode encontrar em outra parte do mundo e em poucos minutos se identificar. A mente renovada em Cristo Jesus, o amor por Ele, essa é uma obra do Espírito Santo dentro de nós. Não ser conformado à influência deste mundo, ser transformado, pensar mais como um crente, cada dia adotar uma mente cristã, um sentir cristão, ser influenciado pela palavra e o Espírito de Deus operando em sua vida. Minha palavra grega traduzida aqui, você conhece, metamorfose, todo crente conhece, mas é uma metamorfose de dentro para fora, do interior para o exterior, não ser moldado por este mundo. Uma mudança moral, cultural, porque nós damos os nossos corpos ao Senhor. Uma renovação diária de nossos gostos, desejos devem acontecer. E assim, nós nos tornamos pessoas que estão prontas a se arrepender de seus pecados e erros. Pessoas prontas para poder, com quem se pode contar para o reino de Cristo. Prontas para testemunhar. Diariamente nós colocamos os nossos pés no serviço do Senhor, nossa vida, nosso corpo, nossa língua. E você é uma pessoa impulsiva, fala o que não deve, impulsiva. Talvez o seu sacrifício no altar do Senhor para Cristo deve começar aí. Controle a sua língua, controle as emoções, não fale tudo que vem sob a mente. Não seja uma pessoa compulsiva, seja moderado. É você uma pessoa descontrolada financeiramente e por isso você se vê para a sua própria tristeza e dissatisfação, desfalcando a obra do Senhor. Teu sacrifício diário vivo seja talvez começar aqui. Coloque essa parte de você no altar do Senhor. Você tomou medidas erradas, há tempo de voltar atrás. É você uma pessoa indisciplinada, enrolada em todas as coisas, enrolada, difícil, indisciplinada, cabeça no mundo da lua. Bem, de maneira consciente, hein? Estabeleça regras, limites para o uso do tempo. Escreva coisas para te recordar. Ponha 3 alarmes para te acordar. Lembre das coisas, seja disciplinado. Tua vida pessoal com Deus, oração, o reino de Cristo, a obra do Senhor, o povo de Deus, isto é, tenha prioridades. Há alguma dificuldade física? Vá ao médico, lide com isso, faça exercícios, ofereça o teu corpo como um sacrifício ao Senhor, faça isso propositadamente. Queridos amigos, graça e natureza andam juntos e não separados, corpo e alma estão unidos. Eu ofereço a minha alma e o meu corpo ao Senhor para vencer estas coisas, assim o adoro intencionalmente e o sirvo. Tudo isso é algo que você deve fazer de maneira consciente, um sacrifício consciente, o seu culto consciente ao Senhor, para que a sua vida inteira seja um ato de adoração ao teu Deus. E nós temos certas forças e nós temos certas fraquezas. Todos nós temos áreas em nossa vida que é doloroso mexer e sacrificar e buscar mudanças. Todos nós. Mas Deus teve misericórdia de você. Cristo colocou o seu amor sobre você e morreu por você. O Senhor está te conduzindo para casa, para sempre com Ele, e você mudará para Ele. Você fará isso para o Senhor teu Deus, para que experimenteis, Ele diz. Sabe o que significa? Descobrir e provar. Isso é experimentar. Eu nunca experimentei, eu não sabia, eu descobri e eu experimentei. Quão maravilhoso! Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a Deus. Você descubra vivendo assim, agindo assim para o Senhor, que a vontade de Deus para você é tão boa, é tão superior a qualquer coisa que você pode derivar deste mundo. Queridos amigos, nós queremos a vontade de Deus para a igreja e a vontade de Deus para as nossas vidas individuais. E nós precisamos nos manter à parte deste mundo, incontaminados deste mundo, para experimentar então a vontade do Senhor.
Isso é sobre manter o nosso foco e nossa missão neste mundo, na igreja. Não é algo para algumas pessoas, é para todo crente, toda pessoa regenerada. Provar o Senhor, experimentar a grandeza de Deus, os frutos de uma vida com o Senhor. Para isso, querido, verdadeira consagração intencional, inteligente, diária, vencer a si mesmo. Prioridades espirituais. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.